O depósito do montante integral é uma das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário que está prevista no artigo 151, inciso 2, do CTN. Trata-se de providência a cargo do contribuinte que efetua o depósito administrativa ou judicialmente com o objetivo de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Evidentemente que na via administrativa, essa prática ela é de raríssima ocorrência. Porém, ainda que o contribuinte obtenha, por força de lei, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando apresenta impugnação na esfera administrativa, ele pode efetuar o depósito do montante integral para evitar a fluência de juros que seriam cobrados ao final se não lograsse êxito na defesa. Compreenderam? Na tela. O depósito do montante integral é uma das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no artigo 151, inciso 2 do CTN. Trata-se de providência que consiste no depósito administrativo ou judicial do valor exigido pela Fazenda Pública, enquanto se discute o crédito. O depósito será levantado, ao final, pelo vencedor, sujeito passivo ou Fazenda Pública. Em qualquer hipótese, com o fim da disputa, o crédito será extinto. Da leitura dos dispositivos legais que fazem referência ao depósito do montante integral, é possível extrair algumas conclusões. Vamos a elas? Na tela. Primeira, o depósito do montante integral como modalidade de suspensão do crédito tributário é direito subjetivo do sujeito passivo. Então observem, se o sujeito passivo quiser efetuar o depósito do montante integral, não há que se fazer juízo de conveniência nem por parte da autoridade administrativa, nem por parte da autoridade judicial, do magistrado. É um direito subjetivo do contribuinte. Você poderia se questionar como que se trata de um direito subjetivo se o contribuinte está efetuando o pagamento, se o contribuinte está desembolsando a importância que a Fazenda Pública está exigindo. Na verdade, não se trata de pagamento. O pagamento é previsto no artigo 156, inciso 1 do CTN, como hipótese de extinção do crédito tributário. A intenção do contribuinte quando efetua o depósito do montante integral não é pagar o tributo, e sim suspender a exigibilidade do crédito tributário, evitando, portanto, a fluência de juros de mora. Se, eventualmente, ao final da discussão do crédito tributário, em âmbito administrativo ou judicial, ele não terá que pagar mais nada. Mas se ele se sagrar vencedor, ele fará o levantamento desse valor corrigido monetariamente. Compreenderam? Segunda observação, na tela. O depósito do montante integral na fase administrativa é de rara ocorrência. A mera impugnação ao lançamento já é suficiente para, por si só, suspender a exigibilidade do crédito tributário. É claro que isso aqui não é novidade nenhuma para vocês. Quando eu falei da impugnação administrativa, eu já fiz referência a esse detalhe. Entretanto, o contribuinte, conforme vimos anteriormente, ele tem um direito subjetivo de efetuar o depósito do montante integral, com o objetivo de evitar a fluência de juros. Terceira observação, na tela. O depósito do montante integral deve ser em dinheiro e na quantia exigida pela Fazenda Pública, incluindo o valor principal, juros, correção monetária e, se for o caso, honorários advocatícios. Então notem, o sujeito passivo, contribuinte ou responsável tributário, tem o direito de efetuar o depósito do montante integral. Entretanto, esse direito não é absoluto. Esse depósito deve ser em dinheiro. Um detalhe importante é que o depósito do montante integral deve compreender o valor exigido pela Fazenda Pública. Não é o valor que o contribuinte entende devido. Logo, o depósito do montante integral, conforme vimos, deve abranger o valor do principal, juros, correção monetária e, se o crédito já tiver sido ajuizado, deverá compreender também
honorários advocatícios. E quanto a esse aspecto do depósito do montante integral, temos a súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, na tela. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro. Quarta observação, na tela. O depósito do montante integral, desde que em dinheiro e desde que corresponda ao valor pretendido pela Fazenda Pública, suspende a exigibilidade do crédito tributário, independentemente de concessão de liminar ou de tutela de urgência. Qual que é a importância dessa quarta observação? Notem, nem sempre o contribuinte terá argumentos sólidos para convencer o magistrado a suspender a exigibilidade do crédito tributário. Pode ocorrer de o contribuinte não dispor de provas suficientes aptas a convencerem o magistrado da probabilidade do direito. Imagine que esse contribuinte necessite urgentemente suspender a exigibilidade desse crédito tributário. Imagine que seja uma pessoa jurídica, conforme já disse no início da aula, que participe de licitações e não pode ter, por exemplo, crédito inscrito em dívida ativa. Nessa hipótese, o contribuinte poderá efetuar o depósito do montante integral para suspender a exigibilidade. E notem que quando o contribuinte ingressa com uma ação questionando o crédito tributário e efetua o depósito do montante integral, abrangendo o valor do principal, juros, correção, o valor que a Fazenda Pública entende devido, não se exige do magistrado nenhum juízo de valor sobre a pertinência ou não pertinência do depósito do montante integral. Não é necessário um pronunciamento judicial suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, porque, por força de lei, o depósito do montante integral é, por si só, hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Quinta observação. O depósito do montante integral não pode ser exigido pelo magistrado como requisito para a concessão de liminar em mandado de segurança ou de liminar ou tutela de urgência em outras ações. E ainda, como requisito para a admissibilidade de ação cujo objetivo seja a discussão do crédito tributário. Essa quinta observação, nós temos duas situações. A primeira delas é a que diz respeito à exigência por parte do magistrado do depósito do montante integral como condição para deferimento da tutela provisória de urgência ou de liminar e mandado de segurança. Notem, se o magistrado fizer essa exigência como requisito para a concessão de uma liminar e mandado de segurança ou uma tutela provisória de urgência em uma ação anulatória, ele estará, na prática, indeferindo a tutela pretendida. Você poderia se perguntar, mas por que indeferindo? É só mais um requisito exigido pelo magistrado? Essa exigência se insere dentro do poder geral de cautela do magistrado. Esse raciocínio está equivocado. Conforme vimos, o depósito do montante integral é um direito subjetivo do contribuinte. É ele quem decide se é ou não conveniente efetuar o depósito do montante integral, de modo que nem a Fazenda Pública, nem o Poder Judiciário poderá exigir do contribuinte. Compreenderam? Se o magistrado, ao examinar o pedido de tutela de urgência formulado pelo contribuinte, por exemplo, em uma ação declaratória ou em uma ação anulatória, constatar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ele deverá deferir a medida. A medida pleiteada pelo contribuinte deverá ser deferida. Se o magistrado exigir o depósito do montante integral como condição para deferimento da tutela de urgência, na prática ele está indeferindo o pedido do contribuinte. E o segundo ponto dessa quinta observação é que o Poder Judiciário não pode exigir o depósito do montante integral como condição ou como requisito de admissibilidade de ação que pretende discutir o crédito tributário. Em relação a esse tema, tem uma súmula do Supremo Tribunal Federal, inclusive súmula vinculante, na tela. Súmula vinculante 28. É inconstitucional a exigência de depósito prévio
como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretende discutir a exigibilidade de crédito tributário. A Constituição da República consagra o princípio de acesso à justiça, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, de modo que nem o magistrado e nem o legislador podem condicionar a admissibilidade de ação que pretenda discutir o crédito tributário ao depósito do montante integral ou ao arrolamento de bens, conforme entendimento plasmado pelo Supremo Tribunal Federal na súmula vinculante número 28. Sexta observação, na tela. Ainda que a liminar ou tutela de urgência seja deferida, o sujeito passivo pode efetuar o depósito com o objetivo de impedir a fluência dos juros de mora, caso o crédito volte a ser exigível posteriormente, se a decisão de mérito for favorável à fazenda pública. Então notem, o magistrado deferiu a tutela provisória de urgência. O contribuinte ainda assim tem o direito de efetuar o depósito do montante integral? Resposta: perfeitamente. Conforme vimos, o depósito do montante integral é um direito subjetivo do contribuinte. Ele pode fazer tanto administrativamente quanto judicialmente. Vocês se recordam que, administrativamente, a mera impugnação é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário. E ainda assim, o contribuinte pode ter o interesse, o que é de raríssima ocorrência, efetuar o depósito do montante integral. Judicialmente, o raciocínio é análogo. Se o contribuinte obteve uma tutela provisória de urgência, o crédito tributário já está suspenso. Não há a necessidade de se efetuar o depósito do montante integral. Porém, se o contribuinte quiser evitar os efeitos da mora, ele poderá fazer o depósito do montante integral e o magistrado não poderá impedi-lo. E para finalizar, sétima observação. Se a ação proposta pelo sujeito passivo for, por qualquer razão, extinta sem resolução do mérito, o depósito será levantado pela Fazenda Pública e convertido em renda, conforme a decisão no ERESP 215.589 do Rio de Janeiro, julgado em setembro de 2007. Esse posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é alvo de acirradas críticas doutrinárias. Percebam, a extinção sem julgamento do mérito não analisou o pedido, o que significa dizer que nem o contribuinte e nem a Fazenda Pública se sagraram vencedores. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a única hipótese legal que autoriza o levantamento do depósito do montante integral pelo contribuinte é quando o seu pedido for julgado procedente. E assim encerramos a análise das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Até a próxima aula.